Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado dessas últimas sequências de vídeo que eu tenho colocado aí para vocês. Nós estamos detalhando muita coisa sobre emagrecimento, detalhes aí bem importantes que a maioria das pessoas não sabem, tá? E que acabam atrapalhando muito e frustrando muitas pessoas aí no processo de emagrecimento. Então, o profissional, ele tem que entender sobre esses processos fisiológicos, aonde ele pode, de fato, atuar e trazer, lógico, aí um melhor resultado, auxiliar na aderência de uma dieta. E hoje, trazendo para vocês aqui um baita de um assunto bem interessante, eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que não conseguem emagrecer ou que ganham peso sem saber o porquê. O que é isso? Isso tem relação direta com a percepção do indivíduo com relação ao seu próprio comportamento, com relação ao seu comportamento junto à comida, quantidades de comida, tudo que a pessoa acha que sabe, que na cabeça dela faz sentido, por exemplo, contagem de calorias, volume de alimento. As pessoas acham, muitas pessoas acham que para ganhar peso eu preciso comer volumes exorbitantes de alimentos, né? E não é o volume de alimento que realmente vai causar esse processo, é a densidade energética desses alimentos. Tá? E esse conceito de densidade energética fica muito abstrato para a maioria das pessoas, né? Então hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo bem interessante, vou comentar cada uma dessas crenças que esses indivíduos possuem para a gente entender muito mais facilmente por que o emagrecimento não anda, por que ele não flui, para dessa forma a gente poder intervir, né, de maneira mais eficaz aí no processo de emagrecimento na busca dos resultados. Beleza? Vem comigo! Ok, pessoal, então vamos entender um pouquinho, né, sobre as pessoas que não emagrecem ou ganham peso sem saber o porquê. Tá? Então o pessoal fala, eu já como pouco, eu não como muito, eu tô ganhando peso, mas eu não tô comendo quase nada, né? Então eu coloquei alguns itens aqui, né? Essa pessoa provavelmente não sabe rastrear calorias, não tem noção de calorias, não sabe realmente o quanto come, ela subestima o quanto come e superestima o quanto gasta de energia. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessas crenças comuns, tá? Então eu trouxe algumas, tá, pessoal, para vocês, porque as que eu escuto mais comumente no consultório, com os meus pacientes, na sala de aula, com os alunos, tá, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Então olha só, algumas dessas crenças. Estou em déficit calórico, mas não emagreço. Conto as calorias que ingiro, mas eu não emagreço. Eu como pouco, não sei o porquê estou engordando. Eu gasto muitas calorias. O meu smartwatch, né, mostra que eu gasto várias e várias calorias no meu treino. Por que será que eu não emagreço? Eu uso um aplicativo que conta calorias no meu smartphone. E isso me ajuda a rastrear as calorias que eu ingiro. Então isso vai facilitar que eu perca peso, que eu emagreça. Essas são as mais comuns aí. E algumas delas já são focos de estudo na literatura científica. Eu vou trazer algumas coisas bem legais para vocês aqui. Então vamos lá. Antes de mais nada, galera, presta atenção. Nós precisamos entender quais são os componentes do nosso gasto energético. Né? O nosso gasto energético, de forma geral e abrangente, ele é dividido em três, que é a nossa taxa metabólica basal, né? O quanto o nosso organismo gasta aí para se manter vivo no período de sono, nosso metabolismo basal comum. O efeito térmico da atividade física, que inclui exercício físico
e inclui atividade física espontânea, algo que ocorre assim, sem ser planejado, né? Sem ser um exercício físico propriamente dito. E o efeito térmico da alimentação, esse a galera tem muito pouco conhecimento sobre, né? Cada macronutriente tem aí um custo para ser metabolizado no nosso organismo, onde as pessoas não fazem ideia de que isso acontece, ok? Então vamos lá. Primeira crença comum. Eu estou em déficit calórico, eu parei de emagrecer. O que será que isso significa? Bom, que não. Você não está em déficit calórico. A gente já falou sobre isso exaustivamente, destrinchamos bastante isso nos vídeos passados. Quem não viu, volta lá e assista os últimos vídeos que foram lançados nas últimas semanas, né? O déficit calórico ele é bem importante, lógico que ele não é único, mas ele aí é o mais importante que nós temos que considerar quando o indivíduo quer emagrecer, né? Nós temos isso baseado na nossa primeira lei da termodinâmica e temos isso baseado aí no modelo do balanço energético, né? Isso aí é bem estudado exaustivamente por vários cientistas top de linha do mundo, tá? Bom, algumas explicações para isso, como eu falei para vocês nos outros vídeos, está bem mais detalhado, né? A gente tem várias explicações, né? Então, o indivíduo, mediante diminuição do peso, basicamente o gasto energético dele começa a reduzir pela perda de tecido metabolicamente ativo e também por adaptação metabólica, né? Que é uma diminuição do metabolismo, né? É um sistema de defesa do nosso organismo contra um estresse, qual que é esse estresse? Não ter alimento disponível ali para manter o nosso peso corporal em equilíbrio, em homeostase, né? Olha só que interessante. Quando estamos perdendo peso, nosso sistema nervoso simpático diminui o tônus, diminui o drive, diminui o estímulo. Isso faz diminuir a nossa atividade física espontânea. Eu acabo me mexendo menos durante o dia e isso, lógico, vai ser uma economia de energia. E isso tem um impacto ao longo de um período, né? Outra coisa bem importante, diminuição da percepção da quantidade que eu ingiro de alimentos, tá? Diminuição de hormônios que participam do gasto energético, como o hormônio tireoidiano. Então nós temos inúmeras explicações para isso, e isso explica que o indivíduo não está em déficit calórico. Ok? Muito bom. Próximo. Eu conto as minhas calorias, mas mesmo assim eu não emagreço. Se você está contando as suas calorias e não emagrece, então de duas uma. Ou você provavelmente não sabe contar calorias, ou você não sabe calcular e não sabe quanto é que o teu organismo gasta de energia total durante o dia. Nós temos essas duas opções. E qual é a explicação que nós temos com relação a isso? Tá? Presta atenção, galera, já tem alguns trabalhos científicos publicando sobre rótulos de alimentos. Então, às vezes a pessoa ela se baseia nos rótulos de alimentos e esses rótulos estão incorretos, né? Então, aumenta-se o número de calorias que está predito naquele rótulo. Às vezes a pessoa não entende a porção que aquelas calorias estão inseridas, ou seja, uma porção tem 100 calorias. Aí a pessoa come o pote inteiro e ali no pote inteiro tem 3, 4 porções, por exemplo, né? E a quantidade de carboidratos, tem alguns trabalhos que mostram que a quantidade de açúcar, de carboidratos no rótulo normalmente é subestimada, ela é um pouco maior do que aquela apresentada no rótulo ali. Então, isso aí já é mais do que suficiente para nós entendermos que essa contagem de calorias, né, feito por um leigo ou uma pessoa que não está de fato prestando atenção ali com uma tabela, né, de alimentos propriamente dita, né, de calorias, acaba não tendo essa noção por completo.
Próximo item. Eu como pouco, não sei por que engordo. Isso é fato. Muita gente fala isso. Ah, eu como pouco, eu como pouco, eu como pouco. Gente, não é a quantidade que você ingere, são as calorias que você ingere, certo? Você não precisa comer um volume enorme de alimentos só por isso que você acha que você não vai ganhar peso, né? Por quê? Olha só, não é necessariamente o volume de alimento, mas sim a quantidade de calorias, a densidade energética do que você come. Eu vou dar um exemplo, na verdade eu vou dar inúmeros exemplos para vocês entenderem, tá? Olha só a diferença calórica entre cada um destes alimentos, né? Então eu tenho aqui alimentos palatáveis, gostosos, né? Onde se mistura açúcar e gordura, uma quantidade muito grande de calorias. Olha só esse prato de comida por volta de 370 calorias, onde uma barrinha de chocolate de 90 gramas é por volta de 480 calorias. Esse prato de comida aqui, que eu estou mostrando para vocês no slide, ele aí vai ter por volta, talvez, de mais de 400 gramas. Isso fica bem claro para a gente entender o conceito de densidade energética, quantas calorias tem em cada alimento. Olha só um bombom. Um bombom tem por volta de 112 calorias, né? Então, olha só aqui na parte inferior direita. Os, entre aspas, reis dos lanches da tarde, das pessoas por aí, né? Olha só, pãozinho de queijo, médio, né? Tamanho médio, e uma fatia de bolo. Eu coloquei aqui uma fatia de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, olha só, se você comer aí 4 pãezinhos de queijo e uma fatia de bolo, né? Presta bem atenção, vai para mais de 500 calorias, uma relativa quantidade pequena de alimento. Ah, eu como pouco. Lógico que é pouco, pouca quantidade. Não tem fibras, não tem proteína suficiente para aumentar o índice de saciedade, né? E aí a pessoa acha que come pouco, mas come muitas calorias. Agora, olha só, esse lanche completo com sobremesa aqui do lado direito da tela. Esse combo completo aqui tem mais ou menos 2.300 calorias. Muito mais do que a taxa metabólica de repouso praticamente de todos nós, né? Olha só a diferença. Então, não é o eu como pouco. Agora, olha só a diferença das calorias das frutas. Algumas frutas têm pouquíssimas calorias. Ou seja, é possível comer um volume grande com poucas calorias. Certo? Então essa é a diferença principal. E isso, né, faz esse adendo com esse próximo tópico, que o pessoal acha que um treino gasta 1.000 calorias. Ai, meu Deus do céu, estou treinando, estou gastando 800, 600, 1.000 calorias. Gente, para chegar nessa quantidade de calorias gastas, nós estamos falando de atletas profissionais, de modalidades onde exige um gasto energético extremamente elevado. E outra, ficar olhando para smartwatch, contando calorias no treino, primeiro que o gasto energético pelo smartwatch ele é superestimado. Entre 30% e 100%. Já tem estudos analisando esse gasto energético aí, via frequência cardíaca. Ou seja, eu acho que gasto 600, estou gastando muito menos. E por isso eu trouxe o exemplo para vocês, né? Lógico. Olha só que interessante. Treinamento aeróbio numa esteira, moderadamente 7 km por hora, 30 minutos de treino. Um treino de musculação, uma pessoa de 70 quilos, musculação, um treino moderado, né? Nada de um treino ultra mega hardcore, não. 45 minutos de treino. Olha aqui o gasto calórico.
calculado baseado no equivalente metabólico, consumo de oxigênio de uma pessoa de 70 quilos. Então, olha só, por baixo é mais ou menos 175, 180 calorias gastas por sessão de treino, gente. Não tira esse negócio de 500, 600 calorias da cabeça. Quem faz 2, 3 sessões de treino por dia, treinos intensos, elevadas intensidades, são atletas. Não é a maioria dos indivíduos, certo? No máximo aí, ó, 200, 220 calorias gasta, né? Na maioria dos indivíduos, lógico, né, gente? Eu trouxe aí um gasto energético médio. Às vezes pode chegar além disso, 250, 300 calorias, mas vejam que essa diferença é significativa, ok? E outra, o uso de aplicativos que contam calorias. Isso ajuda a rastrear as calorias que ingerem. Galera, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque os trabalhos que estudaram esse tópico mostram que muitas pessoas que utilizam esses aplicativos sofrem piora nos sintomas de distúrbio alimentar, de transtorno alimentar, né? Então, as pessoas acabam tendo maior ansiedade, maior comportamento de busca de comida, né? E muitos dos usuários relataram que ao usar esses aplicativos para o controle do peso, é onde nós temos esses indivíduos mais sendo prejudicados nesse quesito que eu estou explicando para vocês, né? Piora desses sintomas de distúrbio alimentar. Lógico, isso vai acontecer com todo mundo? Não! Né? Esses trabalhos que estudaram isso não mostraram que isso aconteceu com todo mundo, mas numa boa parcela. Teve um trabalho que mostrou aí 1/3 da população estudada, né? Teve o outro trabalho que mostrou de todo mundo que estava utilizando o aplicativo para controle de peso, foram bem mais afetados. Por isso que é importante a gente focar aí na aderência do paciente, aderir a um programa de exercício físico, para que isso possa ser sanado. E eu sempre recomendo, para quem tem algum desses distúrbios, para quem tem algum desses sintomas, que faça terapia cognitiva. Sempre, galera, tratamento coadjuvante, multidisciplinar. O déficit que você pensa que você está, muito provavelmente não é o que você realmente está atualmente. Então eu trouxe esse exemplo aqui para caracterizar e de forma geral para a gente entender de vez. Alguém ingerindo uma dieta aí de 2.000 calorias acredita estar em déficit de 500 calorias no dia. Ela acha então que que gasta 2.500 calorias no dia. Depois de algumas semanas, não perdeu o peso esperado e nem na velocidade esperada para um déficit de 500 calorias, tá? Talvez esses indivíduos ou esse indivíduo estivesse comendo 2.200 calorias sem conseguir rastrear essa quantidade calórica exatamente. E ela não sabia que estava comendo esses 10% a mais. Então não significa que o déficit de 500 calorias não vai trazer resultado. Só significa que o déficit não foi tão quanto esperado, tão elevado quanto esperado. Então isso, galera, é extremamente importante. Isso pode explicar muita coisa, porque as pessoas acham que eu não estou tendo resultado, né? Pessoas que têm comportamento alimentar infrequente, pessoas que viajam sempre, né? Não mantêm uma dieta constantemente, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, né? Quem viaja a negócios frequentemente. Então tudo isso deve ser levado em consideração. E perder peso não é mágica, né? Então nós temos que entender que o metabolismo ele é extremamente sábio, extremamente ajustado. Ok? Muito bom! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das explicações, né? Isso é bem importante. Muita gente não sabe disso, né? Acabam se frustrando, acabam perdendo a motivação, diminui a aderência na dieta, diminui
a motivação para treinar na academia, né? Então nós precisamos entender sobre todos esses componentes e deixar claro, né? Aderência na dieta, constância na forma de se alimentar, exercícios físicos são chave, tá? No emagrecimento e na manutenção do emagrecimento a longo prazo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ajudem a gente, né? Dá um like no vídeo, deixa o seu comentário aí se você gostou, compartilha, né, com um amigo, com alguém que você acha que precisa escutar essas informações, que são muito interessantes, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus e bons estudos!